mais me encantou na marca BMW perante as outras, quando eu comecei com isso, que é a minha empresa, Mandala Motorsport, foi o fato do carro ter uma ênfase esportiva bem inserida na marca. Sabe, sempre foi isso, eu sempre achei isso mesmo. Comparado, por exemplo, com carros alemães também, não precisa nem ser italiano, por exemplo, cara. Ele é um carro que tem um rating muito bom, cara, uma direção direta, cara. O motor é sempre um motor de giro alto, eu adorava isso nos carros. E daí pra frente, sempre considerei muito esses carros, muito mais o banco da frente do que o banco de trás, entendeu? Eu acho que é o que é mais bacana, o que me levou pra marca. Esse carro saiu, eu tinha acabado de me formar. E eu já sabia que era um carro fora de série. Todos os specs do carro mostravam que o carro era fora de série. Então era a primeira M3 V8, motor aspirado, era um carro que tinha tudo que eu achava primordial no carro. E as brigas que tinham com os mesmos carros dentro da pista, não em reta, sempre foram um carro vencedor. Então eu já sabia que era o projeto do carro a escolher, com certeza. Motorsport, fiz vários carros para vários clientes, né? Então a busca desse carro foi justamente isso. Eu já estava num projeto para mim, um projeto para a empresa, um projeto para divulgar a marca, etc. Eu já sabia que ia ser esse carro e tinha uma coisa específica, tinha dois detalhes específicos. A cor não me importava muito, o carro foi comprado usado. O que me importava demais era o carro ser coupé e o carro ser six-speed, ser manual. Era muito importante que ele fosse manual. Eu demorei 1 ano e meio quase para achar esse carro. Eu tenho um costume muito grande de quando eu vou comprar carro, eu normalmente levo meu pai, mas meu pai não estava, eu fui com um amigão meu e a gente acabou num sábado, inesperadamente, era para ter ido almoçar com a minha mulher, ter tomado um monte de coisa no domingo de manhã eu estava lá e vi o carro e comprei o carro. Foi mais ou menos assim. A preparação surgiu da seguinte forma: eu represento uma empresa chamada Active Autowork, que é sediada nos Estados Unidos. 5 anos antes de eu ter o carro, eu já tinha mencionado para o Robert, que é o dono da empresa, que eu ia montar um carro desse e que eu queria um kit Stage 3 para ele, cara, full, e com tudo que eu podia ter, né? Então já foi falado isso 5 anos antes. Quando eu adquiri o carro, quase que de imediato, eu comprei o carro no mês de setembro, mais ou menos. Quando foi em maio, o carro estava pronto para driver. Então eu já tinha confeccionado, trazido, montado, sendo que eu comecei a montar o carro em meados de abril, né? Finalzinho de abril. Então o carro, praticamente com todos os equipamentos aqui, foi montado em 1 semana para poder ir para driver e não tive, enfim, nem tempo de afinar fora estrada. Foi afinado na estrada, praticamente uma. Poucos esportivos tiveram tantas configurações diferentes de motor quanto o M3. E olha só o que a gente tem do nosso lado, o lendário M3 Z30, primeira geração, e seu glorioso motor S14, 4 cilindros em linha, girador, tempos de DTM, quem não se lembra das disputas desse carro com a 190e e outros carros. Em 92, a BM trouxe para o M3 uma nova construção de motor, passando então por 6 cilindros em linha, que também passou para a geração E46, que foi lançada em 2000. Dois dos carros favoritos de quem acelera em Nürburgring, nos famosos Tourentenfahrten ou nos Track Days.
Mas em 2007 a BMW foi muito além, chegou à geração E92, com seu motor V8, 4 litros, 420 cavalos, o famoso S65, que compartilha a mesma arquitetura do famoso V10 S85, que equipava o M5 e o M6. É um motor que tem uma característica de ser girador, então quando a gente pensa em V8 de deslocamento grande, pode pensar uma coisa mais americana, mas não. Aqui a filosofia é totalmente europeia, então a gente tem um cilindro com 92 milímetros de diâmetro e um curso de 75,2. Então realmente um motor predisposto para rotações mais altas, tanto que ele foi usado, inclusive, numa configuração ainda mais agressiva para os programas de competição da BMW, o famoso P65. Esse cara aqui foi, na verdade, a última geração aspirada do M3. Só que quando a gente está falando desse carro em específico, não estamos mais falando de motor aspirado. O que a gente tem aqui é um dos projetos mais interessantes feitos nessa geração aqui do M3 e o Ricardo vai apresentar para a gente, então, tudo que tem nesse carro. Fala, Barata. Beleza, cara? Tudo bom? Beleza, tudo bem, graças a Deus. Ricardo, vou pedir para você começar abrindo o capô. Tem muita coisa para a gente falar a respeito aí. Foi-se a era aspirada? Foi-se a era aspirada do S85. Do S65. S65. Isso. O que a gente tem aqui? É um Plenum enorme, mas conta a história para mim. Do que se trata esse projeto? Esse projeto é o seguinte, como eu já disse anteriormente, né? É um carro que já é um projeto meu há mais de 10 anos, desde o lançamento desse carro. O projeto nasceu antes de você ter o carro. O projeto nasceu bem antes de eu ter o carro. Eu já Sim. sabia o que era esse carro em termos de potencial, de body, de rading, de tudo. Mas é um fato que esse carro aspirado, V8, com uma cilindrada um pouco mais baixa, então você pega esse carro, por exemplo, contra outros carros similares, a cilindrada dele tem quase um terço a menos de cilindrada. Sim, esse carro, pegar né? um CM63, Exatamente. Então, é um motor que é muito girador, mas falta aquele torque. Que, na verdade, ele é complementado com Supercharger, cara. Então, esse carro, até os 4.000 giros, ele é um motor que ele depende de giro mesmo. Esses 8.200 que ele gira é necessário acima dos 4. Meio mais ou menos quando os 911 aspirados. Exatamente, né? Como os 911 aspirados. Se você pegar esse carro, ele vai ter o torque máximo dele aparecendo em 3.900, né? Uhum. Então, com o Supercharger é outra história, cara. E a minha concepção é que esse carro tinha que ter nascido com o Supercharger. É outra história de carro, não tem nada a ver, quase tudo no carro muda. Tudo que se refere aos números, a aceleração, a dinâmica do carro, muda tudo. Então, as deficiências que ele tinha antes, elas foram desaparecendo. Tanto é fato que esse carro tinha um diferencial 385, né, mais curto, ele está com um diferencial 315, hoje mais longo, porque é muito tanto curto. Torque. De tanto torque que aumentou, eu achei necessário, né? Para as provas que a gente faz da driver, que são de longa distância, eu achei muito mais necessário fazer um diferencial mais longo. Vamos entender então essa receita agora. O que a gente tem aqui? A gente tem um kit Supercharger, o Plenum, o que mudou aqui? Conta pra gente a Cara, o receita. que mudou é o seguinte, esse carro tem um kit Supercharger Active Auto Work, que eu represento essa empresa, já te falei antes, com o Rotrex C38, tem um intercooler de 7 polegadas e meia, se eu não me engano. Que dá pra ver de muito longe, aliás. Aqui. É bem grande. Sim. Aliás, ajuda mais para-choque, né? Ajuda, mas você pode ver que a montagem é bem clean, é bem limpa, tá? Não aparenta. Muita gente abre o capô e acha que isso aqui é muito original. Isso é uma coisa que chamou a atenção. O próprio Plenum, ele tem esse acabamento que casa muito com... Exatamente, mas você pode também escolher outros acabamentos, tá? Você pode escolher da cor do carro, você pode pedir sob medida a cor, mas o padrão é esse e eu sempre gostei mais disso. Eu sempre gostei dessa pegada mais estoque do carro. Tá. Esse carro também tem injeção de metanol, ele tem o WMI, né? WMI, mas também o original da Active no Stage 3 é necessário, é parte do kit ter isso, tá? De resfriamento. Para controlar um pouco a temperatura. Para controlar demais a temperatura, admissão, né? é necessário. O Supercharger é o ponto fraco. É necessário. Esse carro, em termos de suspensão, é estoque, ele já vem com EDC de fábrica, né? Então não vi necessidade por enquanto, mas ele vai receber coilovers da KW. Tem freios StopTech, tá? Trophy, Vamos 380. ver. 380 milímetros uma 380 milímetros. Caramba, ocupa tudo. Ocupa quase tudo. Essa roda é 19, é isso ou não? Essa roda é 19. E esse 380 milímetros é o que eu consigo colocar com essa roda. Sim. Tem um de 392, se eu não me engano, da Auto Racing, que eu necessito de substituição da roda, tá? Então eu não optei por esse. Mas eu acho que esse freio já é mais Aqui necessário. Você tem o kit dianteiro ou você tem nas... Só o dianteiro. Tá. E o dianteiro foi colocado em decorrência de um susto no decorrer das brincadeiras por aí de prova, então foi necessário colocar. Falando em susto, vamos voltar para o motor. Ok. Começou a falar do conjunto dinâmico,
Mas tem mais coisa aí pra gente destrinchar, né? Tem. Para você fazer um conjunto desses com esse Stage 3, né, Ok. da Active, você precisou fazer alguma coisa na parte de baixo do bloco? Foi necessário. Tá. Esses motores, esses S65, eles têm uma deficiência nos roll bearings. Tá. Que são os casquilhos que a gente conhece, Aham. né? Uma deficiência de lubrificação. É um projeto que veio com esse problema, né? Os S65 Tá. e os S85. Tá. Então eu troquei os roll bearings dele, ele possui um jogo de bee bearings americanos com clevite, ele tem um tratamento de clevite Tá. com parafusos ARP, Ah, tá? sim, claro. De competição. Uhum. Que mais? É sempre na região da biela ali. Sempre na região das bielas, tá? Tá. Sempre nos de mancal, muito difícil dar problema. Tá. Nunca vi dar problema nesses carros. Os pistões, você manteve os originais? Manteve os originais. O A kit taxa, é feito você pra lembra a isso. taxa dele mais ou menos? Qual que era? Não lembro, mas não é uma taxa muito alta não, cara. Tá, então isso já Ele dá essa gordura já pra você facilita, trabalhar dá uma gordura. com a pressão que mais ou menos quanto aqui de pressão? Esse carro, ele gira 0,9, Tá. tá? Ele Sim. tem 0,9 não, ele tem 9 PSI de pressão, cara. Ah, Não é 0,9, é 9 PSI tá, de pressão. sim. Número a gente tá falando de 700 cavalos mesmo. Você chegou a aferir isso, Sim, deu medido. 700 cavalos de motor. De Tá. motor. E torque foi para onde? O original 60 é 40 é, e... 65. 65, 65. 64 kg de torque. Caramba. E me diz uma coisa, você está falando que você alongou o diferencial, Sim. porque a proposta desse carro é acelerar em prós com uma driver, né? Exatamente. Agora, você já chegou a botar esse carro na pista, fez alguma coisa tipo um track day, Sim, alguma já coisa? fiz. E aí, como é que... Fala um Esse pouco sobre a carro- experiência com, Cara, com essa potência. a experiência dessa potência dele, por exemplo, eu fiz Capoava e fiz Velocitar com esse carro. Velocitar é uma pista mais travada, né, cara? O carro Sim. sofre um pouco mais. Que foi uma das necessidades que eu achei de freio, inclusive. Tá? Ah, foi lá. Não chegou a dar fade de freio, mas O foi pedal uma... ficou meio mole. Né? O pedal fica meio estranho, né? Você começa a sentir que necessita mesmo de freio. Cara, o carro se comporta muito bem, tudo que eu esperava, tá? E com o Supercharger é inegável, cara. Os números são melhores dentro da pista do que seria o carro aspirado, a saída de curva é melhor, tudo é Sim. melhor no carro, né? O interessante do Supercharger é que ele mantém a mesma linearidade de comportamento do acelerador, Sim, né? De um sim. aspirado. Porque o turbo, por menor que seja, O ou lag, por ele vai ter um mais, lag. Ele vai ter um lag. Você pode fazer o que você quiser na turbina, pode ser Esse ball carro- bearing e tudo mais, sempre vai ter Exatamente. aquele halo em volta do acelerador. Você pisa, ele responde um pouco depois O ou Supercharger muito. você acaba tendo uma limitação mecânica que a gente já conversou há Sim. pouco, que você não consegue levar pressões em decorrência sem calor, mexer né? mecanicamente. Não, sem mexer mecanicamente. Quase tudo que você comprime, né? Todo gás comprimido gera sim. calor, né? Sim. Então, por mais que você o comprima mais, você vai acabar gerando um calor maior. Sim. E isso é prejudicial para desempenho de qualquer Sim. tipo de motor. Aí ele de não fica performance. linear, né? Ele Não vai fica linear. decaindo. Então, achar esse equilíbrio é difícil, tá? Então, quando você aumenta um pouco a pressão, você acaba tendo que ter um resfriamento maior, que o Supercharger acaba sendo diferente do turbo nesse quesito, Sim. tá? A gente tem uma facilidade maior de resfriamento no turbo do que tem no Supercharger. Uma coisa que é muito curiosa é quando a gente pensa V8, Supercharger, mais 700 cavalos, câmbio manual. Isso aqui é praticamente um Hellcat europeu, né? Isso aí. Isso aí. Um Hellcat que faz curva. Um Hellcat que faz curva, um Hellcat que agora freia, porque de verdade, o freio original desse carro não é um freio eficiente. Tá. Isso considerando mesmo a potência original? A potência porque, original, obviamente, eu 700 cavalos. eu acho vergonhoso. O Tá. disco é um disco de diâmetro até razoável, Tá. tem resfriamento com centro de alumínio, né, com pinos de aço inox, mas a pinça é de um pistão só, é ridículo para um carro, M na né? época, né? Então Sim. é necessário mesmo, tá? O freio é um item necessário. Eu fiz ao contrário, mas o correto, como todo mundo sabe, eu mesmo aconselho aqui Sim. dentro é começar pelo freio e pela suspensão. Pelo conjunto tá? dinâmico. Pelo né? conjunto dinâmico. E sem falando em discussão. conjunto dinâmico, você comentou que você vai fazer um upgrade de coilovers cadáver, né, na parte de suspensão. Aham. O que mais que você planeja para esse carro?
Bom, uma das coisas que esse carro já tem, né? Esse carro ele tem escape full, tá? Então ele não tem catalisadores, não tem nada disso. Sim. Ele tem downpipes e X-pipe da Active Autowork. Tá. E tem um catback da Krapovic. Tá, então de fluxo está muito bem resolvido. De fluxo está muito bem resolvido. Uhum. Só que tem duas coisas engraçadas. Eu vou provavelmente fazer um upzinho de estágio mesmo no 3, que a gente está conversando, o Robert lá da Active. Preservando o compressor ou trocando o compressor? Preservando o compressor, trocando a polia, bicos, correia, algumas juntas e fazendo um setup novo de remap, né? Tá. E esse carro também provavelmente vai ter cadáver. Eu vou colocar uns kits. Tem uns kits da cadáver, cara, que você mantém os amortecedores originais. São fantásticos. Eu já fiz em algumas M5, tá? Dessas F10. Perfeito, cara. O carro fica perfeito. E você tem a regulagem de altura. Sim. Como muitas das Ferraris aí tem já de fábrica, os coilovers de fábrica para você regular, né? Que eu acho que é interessante ter esse ajuste. Sem dúvida. Outra coisa também que esse carro vai acabar tendo são os coletores de escape, né? Que eu consigo os coletores que eram das E4M, né? De pista da GT2, cara. Sim, os famosos P65. Exatamente, cara. Eu consigo os coletores, 2 coletores dele, que provavelmente vem para esse carro esse ano. Entendeu? Que eles têm um diâmetro mais trabalhado, um pouco maior. Certamente muito leves também. Certamente, muito mais leves que esses, tá? Esses coletores de fábrica, eles de verdade são uma joia, cara. São muito bem trabalhados, tá? Se você olhar os coletores desse carro de fábrica, é impressionante como ele tem um design muito parecido com os de pista que você via década de 70, década de 80, tá? Sim, realmente dimensionado, né? Bem dimensionado, tá? Só que ele segue o mesmo desenho com um diâmetro um pouco maior. E você vê que as soldas, elas são mais trabalhadas. Você pode olhar a solda desse original e a solda que ia para as GT2, cara, ela é mais trabalhada, tá? Então, eu acho que até tem um ponto, digamos, eu não posso te dar certeza disso porque como é um protótipo de pista que a gente nunca usou na rua, tem que testar. Mas tudo indica que ele até pode sofrer um pouco menos em termos de resistência para que você tenha o desempenho dele, né? Que eu acho que é o que a pista nos mostra aí, né? A gente tenta sempre buscar o período limite, né? É o limite. E acho que esse é como eu estou falando de um carro que eu não tenho nenhum tipo de obstrução por não ter os turbocompressores, eu acho que nesse ponto é muito inteligente, né? Apesar de eu não estar reaproveitando a força térmica que é gerada pelos escapamentos, eu estou deixando o fluxo livre. Então, uma vez que eu melhoro o desempenho de admissão de ar, eu com certeza melhoro a exaustão. Sem dúvida. É uma bomba força aí. É uma bomba força. Vai saindo. Você tem uma ideia mais ou menos de quanto você vai parar em termos de potência? Ou melhor, uma estimativa? Eu acredito que esse carro deve chegar aos 750 cavalos de motor. Não vai mais que isso, tá? Com resfriamento correto. Esse carro usa 100% pod, não usa álcool, não uso álcool nesse carro, tá? Nunca fiz um projeto. Posso até pensar, mas não é uma coisa... Acho que isso aqui é o último. Esse vai ser o último estágio, parar. E como eu já te disse, tem outros projetos. Só acertar os detalhes, né? Só acertar detalhes. Isso aqui era um sonho de 10 anos, cara. Fazer esse carro era um sonho de 10 anos. Esse carro foi um carro difícil de fazer. Isso aí, Ricardo. Cara, parabéns pelo projeto. Obrigado, valeu cara. Mesmo. Eu que agradeço. Muito bom. Sem comentários, né, gente?